Olá, crianças, tudo bem? A atividade de hoje é do Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, Geografia e História, e essa atividade está na página 99. Nós vamos fazer a atividade 1.3, que é esta daqui. Vamos para o roteiro? Nós vamos dar continuidade à história do Henrique que a professora contou para vocês. Vocês se lembram que a professora leu um texto para vocês falando sobre como que é o trajeto da casa do Henrique até a escola nos dias atuais, e a mãe do Henrique contou como era na época dela e o avô do Henrique contou como era na época dele. Vocês se lembram dessa história? O que ele fazia antes de ir para a escola? Vocês se lembram? Depois, sua mãe ia para o trabalho e ele ficava na escola. O que você imagina que ele fazia na escola? Essa conversa que vocês vão ter com o responsável é só oralmente, tá, pessoal? Sem registro. Se vocês quiserem retomar a leitura do texto, vocês podem ficar à vontade, tá? Para vocês se lembrarem. E quando ele chegava em casa, logo após o almoço? E à noite? Até aqui nós falamos sobre o Henrique. Aí agora nós vamos pensar em você. E você? O que você faz antes de vir para a escola? Vocês vão fazer uma lista de atividades que você realiza antes de vir à escola para nós conversarmos um pouquinho. Vão pensando aí na cabecinha de vocês. A professora está só direcionando a atividade, tá, pessoal? Porque essa atividade mesmo vocês vão fazer com o responsável. Como você descobre qual é a hora de iniciar e terminar a aula? E em casa, como você sabe a hora de despertar, de acordar? Antigamente, as pessoas acordavam com o cantar do galo. Olha que interessante, porque antes quase ninguém tinha relógio, né? Só as pessoas que tinham muito dinheiro. E hoje, como as pessoas acordam? Como você acorda? Que outro instrumento podemos usar para marcar o tempo e as horas? Por que vocês acham que as pessoas usam relógios? Antigamente, antes de existir o relógio, as pessoas usavam o relógio do sol, onde verificavam as horas pela sombra de uma estaca. Então, as pessoas colocavam uma estaca no chão, né, na posição vertical. E durante o dia, pela movimentação do sol, as pessoas sabiam mais ou menos que horas eram. Nós moramos em Franca. Lá no centro tem um relógio do sol super interessante. Quem já teve a oportunidade de conhecer, né? Aí agora não teve, é um belo passeio para se fazer um dia. E até a praça do centro, onde tem aquele chafariz, onde tem a igreja, lá tem um relógio do sol, super interessante para vocês conhecerem. Durante o nosso dia, realizaremos diversas sequências de ações. Na atividade 1.3, letra A, você deverá escrever, junto com o responsável, o que você faz depois que você chega à escola. Você terá 3 itens para responder. Preste bastante atenção.
E mais uma vez a professora pede a ajuda do responsável no momento de responder a essas questões. Vamos para a comanda? Vocês já fizeram o cabeçalho no caderno. Agora vocês vão registrar a data que vocês estão fazendo a atividade aí na página do livro. Vocês podem até usar essa primeira linha pontilhada que tem aí para poder fazer isso. Vamos para a comanda agora. Atividade 1.3. Apresentação da atividade. Organização das atividades cotidianas. Cotidianas é do dia a dia e a noção de tempo. Letra A. Escreva com a ajuda do professor, mas como nós não estamos na escola, vocês vão fazer com a ajuda do responsável. Escreva com a ajuda do responsável no quadro abaixo o que você faz depois que você chega à escola. Todos vocês já foram na escola esse ano pelo menos uma vez, né? Então, vocês vão puxar pela memória para nós escrevermos aqui as ações que vocês fizeram na escola, ok? Vocês vão entender. Nessa atividade, tem 3 colunas aí, ó, na vertical. E as linhas horizontais, vocês vão descrever o horário e as ações que vocês fizeram. Vamos ler aqui a primeira coluninha, ó. Tem na escola antes do recreio, o horário e a ação. A ação é o que vocês fizeram. Então, nós primeiro vamos preencher aí da primeira coluna, né? O horário e as ações dessa primeira questão. O que vocês fizeram na escola antes do recreio? E aí tem o horário que vocês vão registrar. Pode ser um horário aproximado, tá, pessoal? Porque fica difícil a gente registrar certinho exatamente o horário que aconteceu a ação. A professora vai dar um exemplo, ó. Aí tá falando na escola antes do recreio. Vocês podem colocar 7 horas da manhã, né? Qual ação vocês fizeram às 7 horas da manhã? Vocês chegaram até a escola, né? O que vocês podem colocar mais aí? Vocês podem colocar, por exemplo, a professora está dando um exemplo. 7h15. Início das atividades, né? Das atividades que vocês fizeram em sala. Vocês podem colocar, descrever uma outra atividade que vocês fizeram, uma aula de arte ou uma aula de educação física que vocês fizeram, mas isso tudo lembrando que antes do recreio, ok? E um horário aí aproximado, tá bom? Porque depois tem o horário do recreio em si, né? Vocês vão colocar a hora do recreio aí, o início do recreio. Quando nós estamos na escola, geralmente o nosso recreio começa 8h40. Então, vocês podem colocar 8h40, início do recreio. E o recreio, ele termina às 9 da manhã. Então, vocês vão descrever tudo o que vocês fazem nesse intervalo aí, de 8h40 até as 9 horas da manhã. A professora vai dar uns exemplos aí, ó. Vocês lancham, vocês vão ao banheiro, vão beber água, vocês brincam com os amigos, vocês conversam com os amigos. Se vocês fizerem alguma outra coisa, vocês podem registrar aí também, tá?
E o horário aproximado dentro desse horário aí, 8h40 até as 9 horas. Porque depois vem a última questão aí para vocês responderem, né? O último tópico aí. Na escola, depois do recreio. Então, a professora vai dar uma ideia para vocês. O recreio não termina 9 horas? Então, vocês podem colocar aí, 9 horas, volta para a sala de aula. Aí, vocês podem colocar o tempo um pouquinho mais para frente, né? Pode colocar 9h10, continuação das atividades. Pode colocar qual atividade que vocês fizeram e a hora mais ou menos aí que vocês fizeram a atividade. E a aula termina na escola. A professora não sabe, né, agora nessa época de pandemia, como está a saída de vocês, mas vocês podem colocar que a aula termina 11, pode colocar 11h15, que vocês é o momento de vocês guardarem os materiais. Porque depois, às 11h20, é a hora do almoço. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar as professoras no particular. Essa atividade não vai ter tanta exatidão nos horários, né? Porque quando nós estamos na escola, nós temos toda uma rotina. Às vezes a rotina dá certo, às vezes a rotina não dá certo. O horário, de repente a professora planeja um horário para fazer determinada coisa e nós acabamos levando mais tempo ou menos tempo para poder executar alguma atividade que a professora propôs. Então, tudo isso daqui que vocês vão registrar nessa tabela é mais ou menos dentro do tempo, né? Não é com exatidão certinho, ok? Mas mesmo assim estamos à disposição para ajudá-los. E contamos com a ajuda do responsável para responder aí este quadro, ok? Tenham uma boa atividade, um beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau!